Fala galerinha, mais ou menos, tudo belezinha com vocês? Mais um vídeo aqui pro canal, não tem esse canal. O vídeo de hoje eu vou falar sobre o filme que foi lançado no finalzinho do ano passado, 2018, está fazendo muito sucesso nesse comecinho de 2019 com a linda e talentosa Sandra Bullock. Filme A Caixa de Pássaros, ou no título original, Bird Box. Inclusive leva esse nome porque durante quase o filme inteiro a personagem leva 3 passarinhos dentro de uma caixa. E estou usando essa venda para fazer uma pequena homenagem ao filme, já que a premissa do filme é justamente eles ficarem com os olhos vendados para não verem os monstros, porque quando a pessoa vê um monstro, ela acaba ficando louca e cometendo suicídio. Mas eu vou tirar a venda para poder enxergar aqui a parada. Bom, o filme é bom? É ruim? Vale a pena assistir? Isso depende, é muito relativo, porque o gosto é uma parada relativa. Eu vou falar a minha opinião pessoal, o meu gosto pessoal. Você pode, que está assistindo, pode discordar ou pode concordar comigo, tanto faz, assim como eu também posso concordar ou discordar da tua opinião, tanto quanto a esse filme, quanto a qualquer outro filme, música, time de futebol, religião, etc e tal. E partido político também e tal. Então não precisamos ficar inimigos porque temos opiniões diferentes. Apenas são gostos e opiniões diferentes, nada mais do que isso. Bom, eu gostei do filme e acho que realmente vale a pena assistir. É um filme de 2 horas mais ou menos e que é um suspense que te prende. Você fica realmente hipnotizado pelo filme. Apesar de ter lá algumas falhas e algumas coisinhas curiosas ao decorrer do filme. Uma delas é a questão da direção, que colocou o filme de uma forma que ele fica passado, futuro, passado, futuro, passado, futuro, passado, futuro, passado, futuro, passado, futuro, passado, futuro e passado e futuro. E isso acaba tornando o filme um pouco óbvio, porque você vê já de cara as cenas do futuro, então você sabe que alguma coisa vai acontecer com os personagens. Você às vezes não sabe exatamente o que, mas sabe que alguma coisa ali vai acontecer. A fotografia é muito boa, a ambientação, os cenários do filme, a câmera mostra as cenas abertas, o que é uma coisa legal. Tem os cortes que são bem feitos, tem as sequências um pouco mais longas, sem corte de câmera, que também é muito bom. A atuação é muito boa. A premissa do filme é muito interessante, que é essa questão de monstros espirituais, ou seja, não aparece o monstro, apenas os personagens veem os monstros, e quando os personagens veem os monstros, a íris dos olhos deles mudam, e eles acabam ficando malucos, como eu falei no começo, loucos e tal, violentos, matam e cometem suicídio. Não necessariamente nessa ordem, quer dizer, necessariamente nessa ordem, né? Porque se cometer suicídio não vai conseguir matar ninguém depois. Mas nem todos acabam matando ou ficando violentos, alguns cometem suicídios. E o filme coloca alguns personagens que são loucos, que estavam presos num manicômio, enfim, vocês entenderam? E que de alguma forma acabaram conseguindo fugir devido ao fato de que os outros personagens, né, todos, começaram a cometer suicídio. E esses loucos não são totalmente afetados, eles não cometem suicídio. Eles conseguem ver os monstros, mas acham uma coisa maravilhosa, não sei o que e tal. Tem uma certa, digamos, proteção. Uma coisa que eu achei curioso é que a cidade é grande, mas não mostra nenhum cego. Só vão mostrar cegos no final do filme, que é para onde a personagem da Sandra Bullock vai, para o abrigo lá, para uma escola de cegos, onde ela vai se proteger. Que é, digamos, entre aspas, a grande surpresa do filme. Tem algumas cenas que fazem você perder um pouquinho o clímax do filme, porque tira um pouco daquela tensão, daquele suspense, em primeiro lugar, como eu disse, porque você já sabe o que vai acontecer mais ou menos no futuro, e em segundo lugar, porque são cenas que não são, digamos, bem elaboradas, que talvez não devessem ter colocado dessa forma, algumas que nem deveriam talvez até existir durante o filme. Voltando um pouquinho antes de falar dessas cenas, a questão dos pássaros,
é uma questão muito mal utilizada pela direção. Eles podiam utilizar muito mais a questão dos pássaros, de mostrar que quando os pássaros começam a ficar agitados, é porque os monstros estão chegando perto, então é melhor fechar os olhos ou vendar os olhos para não ver os monstros. Mas eles deixam isso uma coisa meio que você até esquece que existem pássaros no filme em alguns momentos. Quanto às cenas que eu não gostei, uma das personagens é super gorda. É umas 3, 4 vezes maior do que a personagem da Sandra Bullock, de tão gorda. Sandra Bullock não, Sandra Bullock. Sei lá, pronúncia em inglês é uma bosta. Mas enfim, é uma personagem gordona que está grávida, assim como a personagem da Sandra Bullock. No começo do filme, ela aparece já com as criancinhas na faixa etária de 5 anos, mas no decorrer do filme mostra que ela estava grávida e vai da gravidez dela até essas crianças atingirem os 5 anos de idade. E o que acontece? Esses personagens ficam inicialmente presos, ou presos eu não sei se é o termo correto, mas ficam se abrigando em uma casa lá, de um careca, de um personagem qualquer, e parece que tipo várias pessoas tiveram a mesma ideia de se abrigar naquela casa. Não mostra muito por que os personagens foram parar naquela casa, foi uma coisa totalmente aleatória, mas isso não faz mal nenhum ao filme, não é defeito nenhum do filme e tal. É uma coisa totalmente plausível perante a situação que o filme coloca, das pessoas começarem do nada a ver os monstros e tal. E você não sabe se aquela casa é realmente do careca ou se é de um outro personagem, um japonesinho que é casado com um outro cara, mas que não mostra quem é esse outro cara com quem o japonesinho é casado. E aí você não sabe se o japonesinho é filho do careca, se o careca é o dono da casa, se o japonesinho com o marido dele são os donos da casa, ou se são vizinhos ali que estão fazendo reforma e estavam ali na casa. Tem o cara que trabalha no mercado e está dentro da casa. Tem uma velha que você não sabe qual que é o parentesco dela com o pessoal ali, enfim. Mas falando dessa gorda, que é uma das coisas que me chamou a atenção, por quê? Todos chegam nessa casa de mãos abanando, sem bagagem, sem nada. E na casa, quem morava lá, quem mostra que quem morava lá, além do careca, é a esposa dele que morre já no começo. Ela, personagem que dura, sei lá, 30 segundos, 1 minuto no filme. E ela é mais magra que a Sandra Bullock. E o que acontece? Essa gorda troca de roupa 3 a 4 vezes durante o filme. E onde que ela arrumou essas roupas na casa? Não mostra por que teriam roupas tão grandes na casa e nem os personagens pegando essas roupas em lugar nenhum para dar para ela. E ela também aparece, chega na casa sem bagagem, sem nada, só com a roupa do corpo. É uma coisa que eu falei, porra, onde que essa gorda tá arrumando roupa para trocar? De quem que ela tá pegando roupa, sendo que a personagem gorda do filme é ela? Uma outra questão, mais bobinha também, é que a Sandra Bullock fica no quarto, onde a cama é de casal, mas o colchão é de solteiro. Uma outra cena também que acontece, é a Sandra Bullock tá com uma arma 9mm e ela começa a disparar a arma. E dá mais de 15 tiros e nunca acaba a munição. Parece até o James Bond. Fica disparando, disparando, sem trocar o peito, sem acabar a munição. Numa outra cena, ela usa uma linha, um carretel, sei lá, acho que é uma linha de pesca, e amarrada no barco. Não é barco, é uma canoa, sei lá, que ela usa para descer o rio com as 2 criancinhas. E ela puxa esse barquinho para a margem do rio, porque ela ouve um sino de vento de alguma casa, e ela vai nessa casa buscar suplementos, comida, cobertor, essas coisas. E ela vai da margem do rio até dentro da casa, e que dá uma distância grande. Então assim, a gente imagina que aquela linha ali tenha mais de 1 quilômetro de extensão. Ela entra na casa e a linha acaba. Aí ela dá 2, 3 voltinhas assim, rápidas, com a linha na estrutura de uma cama que tem ali, uma cama de metal, e começa a pegar os suprimentos. Porém, a cama começa a andar assim em direção à porta, como se alguém estivesse puxando aquela linha. O que deveria acontecer para fazer mais sentido? O carretel soltar essas 2 voltinhas que ela deu, já que ela não deu nenhum tipo de nó, e só o carretel ir, mas não. Puxa a cama como se estivesse realmente muito preso na cama. Tem um personagem chamado Gary, que é apresentado mais ou menos a 50 minutos do filme, que também não faz muito sentido, porque ele chega e entra na casa com as íris normais.
E no decorrer de algumas horas ou dias, que o filme dá a entender que passam dias ali dentro, do nada ele senta na sala, abre uma pastinha e começa a colocar desenhos de monstro na mesa, e a íris dele muda. E ninguém percebe que a íris dele mudou. Aí ele começa a tirar as proteções que eles colocaram na janela, para não ter contato, né, que eles não podiam olhar para fora da casa, já que os monstros não invadiam as casas, mas poderiam aparecer em qualquer lugar na rua. E daí essa personagem gordona simplesmente fica olhando igual idiota para a janela, sendo que ela podia simplesmente fechar os olhos ou cobrir os olhos com uma coberta, como os outros personagens que estavam no mesmo quarto que ela fizeram, só ela que não fez. Daí, conclusão, ela morreu. Uma outra velhinha que estava na casa, o que ela fez? Chegou perto desse Gary e ele forçou o olho dela para abrir. Ela viu o monstro também e morreu. Aí o careca aparece com uma 12, uma escopeta calibre 12, fica a cerca de 1,5 metro, 2 metros de distância do Gary e dá um disparo. E você sabe o estrago que uma calibre 12 faz, ainda mais a queima-roupa. E ela acerta assim mais ou menos no braço e no peito e o cara não morre. Nem cai, nem nada. Só leva o tiro e pá, beleza. Aí, enquanto o careca vai recarregar a arma, o Gary pula pra cima dele, eles partem pra uma luta corporal e acabam caindo do segundo para o primeiro andar da casa, caindo bem próximo onde um dos personagens estava desmaiado, que é um negão lá que era do exército e tal, um cara fortão e tal. Que o Gary, antes de subir pro segundo andar, deu uma cacetada na cabeça dele por trás e ele desmaiou. E ele ficou desmaiado o tempo necessário para acontecer tudo isso. E a hora que os dois caíram lá embaixo, convenientemente, o negão despertou do desmaio dele. E convenientemente a 12 ficou caída entre o negão e o Gary. E aí a hora que o negão pega a arma e mata o Gary. Ou seja, o Gary só apareceu para matar os 3 personagens e fazer mais nada. E assim, do nada ele se transformou, porque ele não olhou para monstro nenhum em momento nenhum, que ele estava dentro da casa e a casa toda isolada, toda fechada. Ele simplesmente, de um minuto para o outro, mudou a personalidade e começou a agir como se ele tivesse visto o monstro e tal. A própria morte desse negão, que é ex-militar, chamado Tom, que acaba fazendo um par romântico por um tempo com a Sandra Bullock, é uma morte totalmente idiota, porque ele, a Sandra Bullock e as 2 criancinhas estão numa casa procurando alimentos, e aí eles ouvem barulho do lado de fora da casa de um carro chegando, com 5 desses malucos que não são afetados pelos monstros, e jogam pedra ou disparam contra as janelas da frente da casa. Eles começam a sair pelos fundos da casa. Eles poderiam ter saído totalmente, tranquilamente, pelo fundo da casa e fugido sem problemas. Mas o que o herói faz? Vão vocês, que eu fico aqui para distrair eles. E aí o cara sai pela porta da frente da casa e os 5 loucões estão lá fora. E acontece a cena mais estapafúrdia do filme, que ele sai com a venda, né, pra ele não ver o monstro, e com a arma apontando pra lá e pra cá, tentando ouvir, saber a posição dos caras só pelo som da voz dos caras. E ele acaba tirando a venda e começa a matar 1, 2, 3 dos 5. E em vez dele fechar os olhos ou colocar a venda de novo, não, ele continua sem as vendas. E aí ele vai atrás de um carinha que estava perseguindo, que viu a Sandra Bullock fugindo pelos fundos com as 2 crianças e começou a perseguir ela a longa distância e andando, não foi correndo atrás dela. Só que a hora que ele está perto desse carinha, que ele está com esse carinha na mira, ele ouve um barulho atrás dele, e ele, sabendo que não é nenhum dos loucos, porque ele já tinha matado os outros 4, o que ele faz? Ele olha para trás, é um monstro, e aí ele morre. E antes dele morrer, o que ele faz? Ele mata esse 5º carinha. Ou seja, ele teve um autocontrole ainda de conseguir matar o 5º carinha antes de se suicidar. O que não fez tanto sentido, mas, enfim, é uma falha do roteiro que eu achei idiota, que não precisava ter feito dessa forma, poderiam ter feito de outra forma essa cena, já que queriam matar o cara mesmo e tal. Mas, enfim, apesar de todas essas pequenas falhas, todas essas questões, todos esses defeitinhos, o filme cumpre o que promete. É um suspense que, apesar de ser um pouco óbvio, é interessante, é legal e faz você
assim, senti que valeu a pena assistir o filme. Então tá aí o vídeo, paz pra todos, fui!